Evitar o purgatório. Como evitar o purgatório? Eis o nosso tema dessa rápida live aqui pelo Instagram. Uma dos grandes meios e marcas, né? Marcas que devem ficar de fato na nossa alma impregnadas, impressas, carimbadas, seria o exercício da vida interior. Esse bem, que é um bem enorme, nós devemos de fato viver com profundidade a vida interior. Senão a gente vai ficar sempre na superficialidade. E com isso não consegue crescer na vida espiritual e nem consegue adentrar nesse mistério desse purgatório já aqui na nossa vida, né? Aí aqui vai falar o autor do Tratado do Purgatório. É uma graça que Deus terá grande prazer em nos dar. Ou seja, evitar o purgatório, né? Isso na outra vida. É através da oração perseverante que podemos alcançar também grande graça em cada oração que rezarmos. Em cada missa que ouvirmos, em cada comunhão que recebemos e em cada boa obra que praticamos. Transformamos as mágoas desta vida em merecimento para o céu, rezando: seja feita a vontade de Deus. Ou seja, é o que nós rezamos na Salve Rainha, esse vale de lágrimas. Porém, nós devemos, pela graça do Senhor, por uma reta intenção, transformar cada lágrima em oferta, em oração, em configuração com a vontade de Deus. Se assim não for, os nossos sofrimentos serão vazios, nos tornarão pessoas mais chatas, mais insuportáveis, pessoas que de fato atrapalham mais os outros que ajudam. E nós não queremos ser assim. Tem dias que você fala assim: eu não estou aguentando nem a mim mesmo, nem eu mesmo estou suportando-me, né? Eu acho que você já passou por isso em algum momento, né? Que risada sem graça, hein? Vamos lá. Um cristão sem formação catequética no seu pensamento acha difícil evitar o purgatório. Para tornar a nossa vida aqui na Terra mais feliz, para melhor receber a morte com resignação, para ter mais tranquilidade ao passar do tempo para a eternidade, basta usar os meios tão fáceis como práticos. Então aqui vamos a alguns meios que a gente deve utilizar para evitar o purgatório. Todo pecado pessoal tem que ser expiado, ou seja, a expiação dos pecados, né? Nesta ou noutra vida, como sem falta. Ou seja, então aproveitar e lutar para expiar os pecados nesta vida, através da penitência, do jejum, da renúncia da própria vontade. Então, uma das formas de evitar o futuro purgatório é nós usufruirmos das indulgências que a Igreja nos concede e expiando os nossos pecados já nesta vida. Aí o segundo ponto que a gente deve entender: o período longo de expiação depende da gravidade e da repetição dos pecados. Ou seja, uma pessoa que comete pecados graves e muitos pecados graves, isso vai levar a ter um purgatório, claro que muito maior, se ela não expiar esses pecados, né? Terceiro ponto: a culpa é inteiramente nossa. Cometemos o pecado por culpa própria. O pior é que contraímos a culpa e não cuidamos de pagar a dívida. É bom a gente ter muito claro isso. Nós contraímos a culpa e não cuidamos de pagar a dívida aqui na Terra. A gente fica protelando muitas vezes. Isso é muito perigoso, né? Então, tendo dito isso, quais são os meios para evitar o purgatório? Em algumas maneiras, nós podemos caminhar para isso. Eis algumas delas. Pelo menos para ou evitar o purgatório, ou então para diminuir a duração desse purgatório, né? Evitar o pecado venial deliberado. Ofender a Deus deliberadamente é horrível, pois a ofensa a Deus é enorme devido à malícia do pecado. Algumas pessoas falam assim: isso aqui é pecado mortal, é pecado grave? Aí quando não é pecado mortal, a pessoa faz o pecado venial. Não, é só venial, eu vou cometer. Depois eu faço um ato
um ato de arrependimento, um ato de contrição e está perdoado. A pessoa fica brincando porque é um pecado venial. Não. O pecado venial ele tem inúmeras consequências, inúmeras. Eu tenho alguns vídeos sobre o pecado venial, né? E quais as consequências desses pecados veniais deliberados, onde eu faço voluntariamente, né? Onde eu tenho consciência que estou pecando venialmente, e mesmo assim, só porque é venial eu faço. Isso é perigoso. Então, ofender a Deus deliberadamente é horrível, pois a ofensa a Deus é enorme, devido à malícia do pecado. O segundo ponto para evitar o purgatório, né? Ou pelo menos uma duração maior no purgatório, é empregar todos os esforços para deixar os maus hábitos. Que maus hábitos são esses? O acordar muito tarde, ou dormir muito tarde, não ter disciplina nos horários, falar mal dos outros, ser meio fuxiqueiro, fofoqueiro, metido, né? Ou então alguém que é meio truncado, ignorante com os pais. Às vezes nem são pecados mortais, nem são pecados veniais deliberados, mas são aqueles hábitos sem noção, imperfeitos, mas são imperfeições que nós não lutamos, ou defeitos, né? Que a gente não luta. Sabe que tem. Ah, eu sou assim mesmo, eu sou bruto mesmo, eu sou uma pessoa que chega atrasado mesmo, eu sou uma pessoa que não arruma a cama, eu sou uma pessoa... Ou seja, são os maus hábitos que eu vou colocando no trono da minha vida. Eu tenho que cortá-los. Terceiro ponto, os hábitos e a deliberação aumentam a malícia do pecado. Ou seja, o mau hábito e o querer permanecer nesses maus hábitos aumentam a malícia do pecado. Ou seja, aumentam também o tempo de purgatório, se não forem expiados esses pecados, esses maus hábitos, né? Os pecados frutos desses maus hábitos. Vamos lá. Quarto ponto, dar satisfação, isto é, rezar atentamente essas palavras do Pai Nosso. Perdoai-nos as nossas dívidas ou ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. Ou seja, perdoar sempre os irmãos. Perdoar sempre os irmãos. Não deixar resquício nenhum de mágoa, de ressentimento, de rancor. Não. Exercitar todo dia o Senhor pedindo o dom, a graça e a decisão do perdão. Quem somos nós para não perdoar? Quem somos nós? Quinto ponto. A maneira de satisfazer, de expiar os pecados, né, é praticar a penitência. É rezar de joelho, é acordar mais cedo, é fazer vigília, é fazer silêncio, é fazer jejum. Às vezes é comer o que não gosta, é suportar às vezes o barulho do vizinho. São tantos meios, tantas ferramentas que Deus vai nos dando para fazer penitência, praticar a penitência. Sexto ponto. Não devemos ter horror à penitência, pois é um dos meios mais eficazes para alcançar o perdão. Pratiquemos tranquilamente a penitência, sem alardes, sem querer fazer penitências maiores daquelas que nós podemos suportar, ou sem querer mostrar, estou fazendo penitência, né? Se exibir, de forma nenhuma, senão vai ser mais pecado desse jeito. Sétimo ponto. Não é tão difícil em regra geral, e Deus exige o cumprimento dos deveres, ou seja, o dever profissional que você tem, o dever como pai, o dever como uma boa mãe, uma boa esposa, um bom filho, o dever como pároco, como vigário, como religioso, como celibatário, o dever no seu estudo, os deveres do lar, tantos deveres. Esses deveres devem ser cumpridos com muito amor. O oitavo ponto, para que a gente possa evitar o purgatório ou diminuir a duração do nosso purgatório. Façamos pequenas coisas com reta intenção, não para se exibir, não para ser reconhecido, né? Não por orgulho, mas façamos pequenas coisas com reta intenção e evitemos as grandes coisas sem pureza de intenção. Às vezes a gente quer fazer grandes eventos, grandes obras, grandes maravilhas, mas
a intenção não é reta. É apenas uma glória para si. Nos tornamos ladrões da glória de Deus. Isso é terrível. Façamos pequenas coisas com reta intenção e evitemos as grandes coisas sem pureza de intenção. Se a gente percebe que a intenção não é pura, vamos evitar essas coisas. Nono ponto. A penitência em si é fácil, útil e necessária. Quanto ao segredo do bem viver, é transformar o dever num prazer. Ou seja, eu sei que meu dever é arrumar casa, o meu dever é estudar, o meu dever é ser um bom profissional. Mas eu tenho que começar a fazer essas coisas dando um sentido de amor a Cristo. Por Ele, com Ele, nele. E essas coisas que são pesadas começarão de alguma forma serem prazerosas, porque eu ofereço tudo a Cristo. O 10º ponto. O cristão deve aproveitar os momentos de paciência e de amabilidade para com os outros. O rigoroso cumprimento do dever ajuda-nos a adquirir boas experiências de penitências. Suportar, com um sorriso as pessoas que são intragáveis às vezes para nós, que a gente não engole, que parecem insuportáveis, chatas, mas tratá-las bem. Aqui uma pequena reflexão. Algumas dicas para diminuir também o nosso purgatório ou evitá-lo. Fazer a nossa confissão frequente. Fazer confissão frequente e fazer uma boa confissão, e com frequência. Comungar e assistir à Santa Missa diariamente. Comungar bem, participar da missa bem. Não é só fazer, é fazer bem essas coisas. Aí o que a gente já falou, evitar o pecado deliberado, empregar esforços para abandonar os maus hábitos, praticar a penitência e aproveitar todos os momentos de impaciência, contrariedades ou incômodos físicos ou morais para exercer a penitência. Eu estou sem ventilador e está fazendo muito calor. O ônibus atrasou. Eu estou sentindo uma dor de cabeça, um enjoo. Estou com uma dor no dedo. Alguém que está falando comigo tem mau hálito, bem perto de mim. Alguém fala muito alto. Ela come do jeito que eu não gosto. Essa pessoa é intrometida. Ela chega na minha casa é muito intrometida. São essas pequenas coisas que nos causam impaciência, contrariedade. Você fala uma coisa para a pessoa e mesmo assim ela continua no mesmo erro. Sempre coloca a toalha em cima da cama. Sempre deixa as coisas sujas. Sempre faz isso ou aquilo que me contraria. Por amor a Deus, eu devo suportar isso. Embora eu ajude a pessoa a crescer, claro, na maturidade humana, na vida espiritual. Mas tudo isso com muita paciência. Oferecer as contrariedades, os incômodos, como eu já falei, o calor, as moscas, às vezes a muriçoca, sei lá, é a internet que caiu, coisas desse tipo. E oferecer a Deus essas pequenas coisas. É um livro que eu pedi que era para chegar com uma semana, chegou com um mês ou mais. É a mulher lá da Claro, da Vivo, da Oi, da TIM que me ligou e está me alugando um monte de tempo e tentar ser paciente com o abençoado ou abençoada que me ligou. Ou seja, essas coisas vão nos ajudando a expiar os nossos pecados. São pequenas coisas, mas que no lugar de aproveitarmos para a santidade, às vezes nós aproveitamos para o pecado e damos uma grande mancada. Um abraço, salve Maria. Um abraço aí para o Antônio, nosso amigo Antônio Carlos da comunidade Cairós, minha amiga Lucineide, comunidade Aliança, e nossa amiga Érica, também da obra Shalom. Deus abençoe.